Sabe, é curioso pensar como é que uma fé com 2000 anos de história pode ser resumida, de certa forma, num conjunto de perguntas e respostas. Bem, é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar na estrutura fundamental da doutrina cristã, usando um catecismo clássico como o nosso mapa para descobrir os seus pilares essenciais. Olhem só o nosso roteiro, ele está dividido em 5 partes bem lógicas. Primeiro, vamos entender a fé como um presente, um dom. Depois, vamos definir o que é a tal doutrina da salvação. A seguir, o dever de aprender sobre ela. Na quarta parte, o papel da igreja como professora. E para fechar com chave de ouro, os 4 pilares que sustentam tudo isso. Vamos nessa? Então, a primeira secção vai direto ao ponto mais fundamental de todos, a identidade. E tudo, mas tudo mesmo, começa com uma pergunta bastante direta. A fonte que estamos a analisar já estabelece o ritmo logo de cara. É um bate-bola de pergunta e resposta, e começa com a pergunta mais básica que se poderia fazer. A resposta é imediata e muito, muito específica. Mas o que é realmente fascinante é o finalzinho da frase. Pela graça de Deus. Isso não está ali por acaso, não. É a peça-chave que vai destravar todo o conceito que vem logo a seguir. Então, percebem? O ponto central é este. A identidade cristã não é apresentada como algo que se conquista ou que se merece. É um presente, um dom totalmente gratuito. E é essa ideia de graça que serve de alicerce para toda a estrutura que vamos ver. E claro, isto leva a uma próxima pergunta muito lógica. Se é um dom, o que é que define alguém que realmente aceitou esse presente? O que faz de alguém um verdadeiro cristão? E a resposta, segundo a fonte, tem 3 partes bem claras. Não se trata apenas de uma crença interna, sabe? É preciso batismo, é preciso professar ativamente a doutrina e também obedecer à estrutura da igreja. Ou seja, é uma combinação de rito, fé e prática. Bom, vamos avançar para a segunda secção. Já que um dos pontos é professar a doutrina, a pergunta óbvia que se segue é: mas o que é afinal essa doutrina? E aqui está a pergunta central desta parte. O que é exatamente este corpo de ensinamentos que um cristão deve acreditar e partilhar? A definição é super direta, vai direto ao propósito. São os ensinamentos de Jesus Cristo com um objetivo muito claro: mostrar o caminho da salvação. Portanto, a ideia não é ter apenas um conjunto de regras, mas sim um mapa com um destino bem definido. Ora, se existe uma doutrina que aponta para a salvação, a questão da responsabilidade torna-se inevitável. Que obrigação existe em relação a este conhecimento? A fonte encara essa questão de frente, perguntando se conhecer esta doutrina é só uma sugestão ou se é uma obrigação fundamental. E a resposta não deixa qualquer margem para dúvidas. Aprender a doutrina é certamente necessário, e a fonte vai ainda mais longe, afirmando que negligenciar esse dever é uma falta grave. A linguagem aqui é forte para sublinhar a seriedade do assunto. E este ponto é brilhante porque mostra que a responsabilidade não é apenas individual. O texto estende este dever aos pais e aos patrões, tornando-os responsáveis por garantir que os seus filhos e dependentes recebam esta instrução. A negligência, neste caso, torna-nos culpados perante Deus. Ok, então se a necessidade de aprender a doutrina está bem estabelecida, a próxima questão é sobre autoridade. Onde ou de quem se deve aprender? Esta pergunta é absolutamente crucial porque aponta para a fonte do ensinamento. A quem foi confiada esta doutrina para ser ensinada? Bem, a fonte aponta diretamente para a Santa Igreja Católica, como a entidade designada para ensinar. E o termo-chave aqui é mestre infalível, o que indica que a Igreja é apresentada como a guardiã e intérprete autêntica e sem erros da doutrina. E para além da autoridade divina, o texto oferece outras provas, digamos mais observáveis, da veracidade da doutrina. Coisas como a santidade exemplar dos seus seguidores, a força heróica dos mártires, a sua expansão incrivelmente rápida e, claro, a sua capacidade de sobreviver a séculos e séculos de conflitos. E assim chegamos à última secção, o grande final. Depois de entendermos a identidade, a doutrina, o dever e a autoridade, a fonte finalmente revela qual é a estrutura prática de tudo isto. A pergunta final da nossa fonte busca resumir tudo num esquema prático.
Quais são, afinal, os elementos essenciais que toda a gente deve aprender? A resposta é um número. A doutrina essencial está organizada em 4 partes fundamentais. Uma simplicidade numérica que ajuda a estruturar a complexidade da fé. E aqui estão eles, os 4 pilares: o credo, que basicamente resume um em que acreditamos, o Pai Nosso, um modelo de como oramos, os mandamentos, que ditam como vivemos, e os sacramentos, que são os meios de como recebemos a graça. Juntos formam um sistema completo e interligado. E com isto, fechamos a nossa análise. A pergunta que fica no ar é: como é que esta estrutura antiga, desenhada para ser clara e intemporal, continua a moldar a fé e a vida de tantas pessoas no mundo complexo em que vivemos hoje?